estão satisfeitos. Porque Siqueira é o único no Brasil hoje que fala na televisão brasileira e defende o cidadão do bem, o cristão, que nem a igreja está fazendo mais isso. Sabe por que eu não presto? Porque enquanto você defende um livro LGBT para criança, eu faço isso aqui, ó. Ex-rainha, presta atenção que é como é que eu ensino a criançada. Olha como é que eu mexo com a criançada agora. Presta atenção, justamente o que a gente quer. Cadê? Vamos lá. Eita, Jesus, isso é uma miséria. Cadê o do delegado, rapaz? Aqui. Aqui é a rainha nua com uma criança agarrada. Pedofilia é crime, viu? E não prescreve não, tá, Chu? Cadê? Minha gente, não é possível que... Acredite você ou não, mas o Siqueira Júnior vem sendo o assunto principal de uma polêmica bem nojenta. Uma polêmica bem... nossa... Até a Xuxa se manifestou sobre isso. Por que eu tô falando isso? Ele respondeu a Xuxa no programa dele, fazendo insinuações gravíssimas, que eu diria até, na verdade, que não são insinuações, seriam acusações de crime que ele fez pra Xuxa em tom de deboche. Presta atenção nesse resuminho que eu vou fazer para você entender tudo isso que tá acontecendo, toda essa treta. Eu vou ter que fazer um resuminho, é rápido, se você não tá sabendo o que tá acontecendo, mas antes um aviso, se inscreve aqui no canal, porque tem uma galera que não se inscreve e que assiste os meus vídeos. Eu não entendo, por que você não se inscreve? Se inscreve, até porque nada se cria sem vocês, então você se inscreve, vem fazer parte dessa comunidade que a gente está criando, inclusive deixa like nesse vídeo, até chegar tanto na Rede TV, quanto no Siqueira Júnior. Eu vou precisar da ajuda de vocês, inclusive. Se você tem Twitter, marca a Rede TV, me marca no Twitter, @GabrielMonta, e manda esse link aqui junto e fala o seguinte: se manifesta Rede TV. Eu vou te explicar porque isso é muito grave. Então comenta tanto aqui quanto lá no Twitter, marcando a Rede TV e eu, se manifesta Rede TV. Você pode apoiar o meu trabalho, como eu sempre falo, até porque você pode apoiar pelo apoia.c/nada se cria, ou então se tornando um membro, porque você já sabe, né? Quando você se torna um membro, você faz o Coda feliz. Obrigado, Coda. Obrigado pelo cheirinho. Quando você se torna membro, você faz o Coda muito feliz. E agora os membros do canal têm um selinho com a carinha do Coda sorrindo, porque ele sorri. E você também pode usar emojis do Coda sorrindo em comentários e nas lives também. Quer descer, cara? Ele tá um pouco cansado de trabalhar nos vídeos. Desce. Siqueira Júnior mostrou uma matéria sobre um caso de um abuso... Espirrando, cara? De um abuso de um homem que estava transando com um cavalo. Essa é a matéria que virou toda essa polêmica. Ele mostrou essa notícia no programa dele, que é um programa policial, em forma de piada. O Fábio Chaves, que tem um canal aqui no YouTube que fala sobre veganismo, direito dos animais. Eu acompanho, apesar de não ser vegano ainda. E ele fez um vídeo falando muito interessante sobre isso, sobre como era um crime muito, muito sério, muito grave, e foi apresentado como uma piada. As pessoas estavam rindo. Foi apresentado numa forma de deboche. O Siqueira pode falar o que ele quiser naquele dia. Foi apresentado como forma de deboche. E esse caso tiveram várias derivações, porque o Siqueira pegou e postou nos stories dele uma matéria com um texto escrito por cima da matéria original que o Fábio Chaves não escreveu. Esse texto que o Siqueira postou falava até, insinuava um abuso contra a filha do Siqueira. De novo, o Fábio não escreveu isso. E eu tô usando essa palavra abuso, mas toda vez que eu estiver falando isso, por favor, escutem a palavra estupro. Você sabe do que eu tô falando, eu só não vou terminar porque o YouTube pega essa palavra, limita o alcance do vídeo e, como eu falei pra vocês, eu preciso do máximo de alcance nesse vídeo para chegar até a Rede TV. O Siqueira postou foto nos stories do Fábio e postou até uma captura de tela do perfil do Instagram do Fábio Chaves, que fez, obviamente, que com que muita gente fosse até o perfil para atacar o cara. Foi isso que aconteceu. O Henry Bugalho fez um vídeo falando sobre isso, até a Xuxa se manifestou sobre esse caso desse programa. Ela chamou várias pessoas para se manifestar numa campanha gigantesca, onde eles falam que zoofilia é crime.
Uns nomes: Ana Maria Braga, Sônia Abrão, o Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano. Tem uma galera lá se manifestando. O Siqueira Júnior pegou 14 minutos no programa dele para responder a Xuxa, o Fábio e outras pessoas. 14 minutos cheio de apelidinhos, tentando tirar a credibilidade dessas pessoas que estão falando, que estão reclamando, que estão falando que ele fez uma coisa errada, acusando essas pessoas de coisas que não têm o menor sentido e nem base para isso. Um exemplo só, para que a gente vá no caso mais sério. Fala como se a Xuxa e outras pessoas não se importassem com crianças, como se eles não estivessem nem aí para as crianças, como se o abuso de crianças fosse uma coisa que essas pessoas não se importam, ou no caso da Xuxa, por exemplo, ele insinua que ela pratica isso. A realidade é que o Siqueira fez foi baixo, desonesto e extremamente arrogante. Em alguns momentos ele pega o celular ali e procura uma imagem que ele teria recebido por WhatsApp ou coisa do tipo, e ele começa a falar, cadê a foto, cadê a foto? E ele descreve algumas fotos e aí passa por uma e ele diz assim, não, essa daqui é a rainha pelada com uma criança ou coisa do tipo, e ele vai pra câmera e diz o seguinte, pedofilia é crime, viu? Não prescreve, e não prescreve. Ele fala isso sem nenhuma base, sem nenhuma prova. Esse é o mais grave. Utilizando uma cena de um filme Amor, Estranho Amor, que eu fiz um episódio falando só sobre isso. Eu vou deixar no final desse aqui indicado, se você quiser entender. Por favor, assiste antes de falar qualquer besteira como o Siqueira Júnior fez. Assiste antes. Não quero saber se você vai concordar, se você vai gostar do filme, se você não vai gostar, se você vai gostar da Xuxa. Assiste. O Siqueira, ele fez esse assunto ali, inclusive, acusando o Fábio Chaves, a Xuxa e tantas outras pessoas, como se essas pessoas não se importassem com abusos contra crianças. Ele passou todo esse tempo falando isso, como se eles não tivessem nem aí. Como se parte de um grupo que apoia essa galera, que apoia eles, fosse contrário a ensinar que é errado abusar as crianças. Ninguém falou disso, ninguém estava falando sobre abuso e nenhuma dessas pessoas são a favor de abuso de qualquer maneira. Ninguém falou isso. Pelo contrário, tem uma galera trabalhando para isso faz muito mais tempo que o Siqueira. Ele distorceu todo o assunto. O fato mesmo, ele não respondeu. Ele não pegou a responsabilidade do que ele fez. Ele tratou como uma brincadeira, uma coisa muito séria. Gente, não existe fazer esse tipo de acusação e sair impune. A Xuxa já se manifestou que os advogados dela estão trabalhando nesse caso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu acho muito grave, eu acho gravíssimo um espaço desse tamanho na TV aberta, no horário que ele fica, para fazer esse tipo de coisa. Eu defendo de verdade a liberdade de manifestação dos apresentadores, inclusive daqueles que eu não gosto e daqueles que eu não concordo. Eu defendo aqui e eu pago o preço por isso porque algumas pessoas não gostam disso que eu falo. Eu defendo, acho válido. Só que quando você faz isso, você não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de acusar, liberdade de imputar um crime, liberdade de ofender, de agredir verbalmente, de fazer esse malabarismo e colocar essas pessoas numa situação constrangedora. Essa liberdade de expressão, se for utilizada de maneira equivocada, perigosa ou até mesmo beirando a criminosa, porque isso que ele fez, na minha opinião, é quase criminoso, acusar alguém de pedofilia, você sabe do que eu tô falando? Você imagina o que pode acontecer com uma pessoa que sai na rua com uma acusação dessa, sem o outro lado para se defender desse tipo de acusação. Eu vou repetir, não tem base nenhuma pro que ele fez. E ele colocou a Xuxa nessa acusação e colocou todo mundo nesse balaio. Eu vou além. A Rede TV precisa se manifestar sobre isso. Você tem o Twitter, se você tem, como eu falei, marca @RedeTV, me marca também, @GabrielMonta com 2 T's, cola o link desse vídeo no tweet e escreve: se manifesta
Rede TV. Eles precisam se manifestar. Ele tem total liberdade para se manifestar, para falar, para fazer o showzinho que ele faz naqueles crimes, para fazer as piadas inadequadas que ele faz, mas ele também precisa arcar com a consequência daquilo que ele faz e fala. Ele precisa ter responsabilidade do conteúdo que ele está criando e das coisas que ele está falando, principalmente na TV aberta, principalmente no horário, principalmente com a relevância que ele tem com o público dele, porque ele se coloca como o único defensor da família, dos cristãos, diz que nem a igreja está fazendo isso, e ele faz esse tipo de acusação gravíssima. O alcance que ele tem ali na TV aberta não se compara com um vídeo aqui no YouTube, seja do Fábio, seja da manifestação ali que a Xuxa fez, que ela tem um alcance gigantesco, mas um apresentador na TV aberta falando esse tipo de coisa, eu não sei se existe uma reparação possível para aquelas pessoas que estavam assistindo e que têm confiança nesse comunicador e que acham que esse cara tem credibilidade. De novo, defendo totalmente a liberdade dele se manifestar, mas ele precisa arcar com as consequências e a Rede TV precisa se manifestar. Não dá pra gente ficar achando que é só ligar uma câmera, é só falar o que quiser, fazer a piadinha e acusar dessa maneira, que não vai ter responsabilidade tanto pro apresentador quanto pra emissora. Se manifesta Rede TV. Tua opinião aqui nos comentários. Esse conteúdo você pode consumir tanto no YouTube quanto no Spotify. Apoie o meu trabalho. Não esquece, se você tem Twitter ou então Instagram, me marca a Rede TV, grava um trecho desse vídeo, grava a tela e coloca "Se Manifesta Rede TV". Até um próximo.